Vamos abrir a palavra, irmãos, o Evangelho de Jesus, conforme o evangelista Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu filho estava morto, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na tua casa, Senhor, e é tão bom e agradável estarmos aqui. É bom estarmos reunidos com os nossos irmãos, é bom estarmos na tua presença, Senhor, e em comunhão contigo. Como é bom louvarmos, bendizermos e adorarmos ao Senhor. O fazemos para a tua honra e glória, Senhor, mas o Senhor em tua graça também nos abençoa. E fala conosco, fala o nosso coração e nos alimenta. Pai querido, ao nos aproximarmos da tua palavra, pedimos que ela fale poderosamente conosco nessa noite. Que nada atrapalhe, ó Deus, a ação do teu Espírito no meu coração, no coração dos irmãos que aqui estão, no coração daqueles que nos ouvem nesta noite. Que esta palavra, ó Deus, chegue poderosa a cada um de nós para derrubar todas as nossas resistências ao teu desejo para as nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema hoje é herança, rebeldia e graça. E eu quero perguntar aos irmãos, respondem em seu coração:
Qual é a maior de todas as riquezas? Dependendo da pessoa a quem esta pergunta é feita, as respostas podem ser as mais diversas. Não sei o que os irmãos responderem em seu coração, mas talvez alguns respondessem assim: a maior riqueza é a riqueza em si. É ter um acúmulo de terras ou propriedades. Outros poderiam dizer: a maior riqueza é a tranquilidade para adquirir ou despender de recursos sem nenhuma preocupação com necessidades ou com escassez. Aqueles que diriam que a maior riqueza é ter uma família com todos os filhos bem-sucedidos, pode ser que outros ainda dissessem: a maior riqueza mesmo é ter saúde. Mas para mim, para você, para vocês que me ouvem, qual é a maior de todas as riquezas? Se Deus, tal qual fez com Salomão, perguntasse a nós o que nós queremos, o que nós desejamos, qual a resposta que nós daríamos como a nossa maior necessidade ou aquilo que é de maior valor? Eu quero destacar desse texto, meus amados, em primeiro lugar, a maravilhosa riqueza que todo cristão tem, que é a riqueza da comunhão com Deus. A maior riqueza que todo cristão tem é a comunhão com Deus. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo são apresentadas por Jesus como resposta a uma murmuração dos escribas e fariseus, porque Jesus recebia pecadores, se assentava com pecadores e comia com eles. Para responder a esta murmuração, Jesus conta essas três parábolas. Há muitas semelhanças entre elas. No estudo anterior, nós destacamos 5 semelhanças entre as 2 primeiras parábolas. Neste estudo nós vamos estender nossa compreensão à terceira parábola e apontar mais uma semelhança. Que semelhança é esta que existe entre essas 3 parábolas? Fiz essa pergunta no grupo de WhatsApp há pouco tempo na igreja, para a igreja. Queridos, esta sexta semelhança, agora entre as 3 parábolas, é que todas elas ensinam a realidade do pertencimento. Tinham percebido isso? Todas elas ensinam a realidade do pertencimento. A ovelha pertencia a um aprisco e a um pastor. A dracma pertencia a um colar de 10 dracmas que era de uma mulher. E os 2 filhos pertenciam a uma família. A grande novidade que o texto apresenta é que este pertencimento não é tão somente dos judeus. Ele não se dá tão somente por causa de genealogia. Este pertencimento se estende a todas as pessoas que receberem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A todos quantos, chamados por Jesus Cristo, responderem ao seu chamado. E notem, meus irmãos, que há um texto anterior, no capítulo anterior, que já aponta nessa direção e que ilustra muito bem o que Jesus diz nessas 3 parábolas. Eu convido você a observar o texto anterior. Lucas, no capítulo 14, versículos 15 ao 24, a parábola da grande ceia. Esse texto antecede este conjunto de 3 parábolas e tem muito a ver com elas. O que esse texto nos diz? Certo homem deu uma grande ceia e convidou, eu quero destacar a palavra convidou, e convidou a muitos. Na hora em que a ceia já estava pronta, o seu conservo saiu para avisar os convidados: venham, já está tudo preparado. Mas os convidados reagiram de forma inesperada, incompreensível. Um deles disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado ou desculpado. Lucas 14, 18.
O outro afirmou: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que me tenhas por escusado, desculpado. Lucas 14, 19. E outro ainda afirmou: casei-me e não posso ir. Lucas 14, 20. Aquele conservo então voltou ao Senhor, que havia preparado aquela grande ceia, que havia convidado generosamente essas pessoas, e disse: olha, todos eles não podem vir, todos eles pedindo desculpas, todos eles já estão comprometidos com outra coisa. O homem então, que havia preparado aquela grande ceia, diz ao seu conservo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Estes participarão da ceia, mas não os anteriormente convidados. O que Jesus estava dizendo através da parábola da grande ceia é que muitos são chamados e que poucos escolhidos. É que muitos são convidados, mas poucos se dispõem a aceitar o seu convite. É que a graça se estende a todos, mas nem todos sabem reagir da mesma forma à graça. Meus queridos, há uma maravilhosa riqueza na comunhão de Deus. E eu e vocês precisamos aprender nesta noite que pertencemos ao Senhor, e não existe coisa melhor nesta vida do que este pertencimento a Deus. É incomparável ser convidado à comunhão com Deus, é incomparável ser convidado à intimidade com Deus, é incomparável, queridos, a riqueza de ser convidado para andar com o Senhor. A Bíblia vai além, ela afirma que a única forma de experimentarmos a real satisfação, a real alegria, a plena paz de todos os nossos mais profundos anseios é aceitar o convite gracioso de Deus. Mas a questão é como nós temos percebido e avaliado a riqueza do pertencimento ao Senhor. Como nós temos percebido e avaliado a riqueza da comunhão com Deus. Como nós temos percebido e avaliado a riqueza deste convite para sermos íntimos com o nosso Pai. Como as 3 parábolas estão falando de pessoas e não necessariamente de ovelhas, dracmas e filhos, observamos que uma boa parte daqueles que são convidados não compreende a riqueza do convite. Uma boa parte daqueles que são convidados não entende a preciosidade desta comunhão. Uma boa parte dos que são convidados não entendem a bênção de se andarem em intimidade com Deus. Notem que a ovelha se extraviou, a dracma se perdeu, e um dos filhos se afastou e outro estava inconformado dentro da própria casa. Notem que os convidados, um a um, foram apresentando desculpas para não estar com o Senhor na grande ceia que Ele havia preparado. Mas a questão mais importante que eu e vocês precisamos responder nesta noite é: como nós temos avaliado este privilégio, esta riqueza de sermos chamados à comunhão com o Senhor? Como nós temos avaliado esta riqueza, esta preciosidade de sermos chamados à intimidade com Deus? Como temos avaliado esta riqueza, esta preciosidade de sermos chamados para andar com o Senhor? Como nós temos respondido ao convite gracioso de Deus para que nos assentemos à mesa com Ele? Como nós temos avaliado? Temos recebido e aceitado? Temos respondido e feito parte? Ou temos apresentado um a um desculpas para não viver desta forma e para desfrutar desta riqueza? Por outro lado, como temos avaliado aqueles que têm aceitado e arrependidos retornam ao Senhor? Meus amados, guardemos esta verdade em nosso coração. Há uma maravilhosa riqueza que Deus estende graciosamente a mim e a você, que é a comunhão com Ele. Mas o segundo ponto que esta parábola nos traz é a ingratidão daqueles que se rebelam e estão inconformados com a sua situação. A parábola fala sobre 2 filhos, e 2 filhos com um problema comum. Notem que há semelhança entre os 2. Ambos
não conheciam o pai que tinham, e ambos não enxergavam os privilégios que havia na casa do pai. Ambos não conheciam o pai que tinham, e ambos não enxergavam os privilégios que havia na casa do pai. Eu e vocês, filhos de Deus, conhecemos a Deus como deveríamos conhecer? Enxergamos os privilégios que há na comunhão, intimidade e em andar com o Senhor? Os dois filhos dessa parábola não conheciam o pai que tinham e não enxergavam os privilégios que desfrutavam. Notem que o primeiro resolveu matar o pai em seu coração. E como ele fez? Pedindo antecipadamente a parte que lhe cabia na herança. E o pai repartiu. E ele, recebendo a parte que lhe cabia na herança, partiu para uma terra distante. E nessa terra distante ele viveu dissolutamente. E nessa terra distante ele dissipou todos os bens que ele havia recebido. E o segundo? O segundo filho ficou na casa do pai, aparentemente fazendo a vontade do pai. Mas notem versículo 29, confiram, irmãos, versículo 29, capítulo 15, versículo 29. Ele ficou na casa do pai, aparentemente cumprindo a vontade do pai, mas sem enxergar nenhum privilégio nisto, sem enxergar nenhuma compensação nisto, e sem demonstrar nenhuma gratidão por isto. Então, sem dúvida alguma, podemos afirmar que a atitude do filho rebelde e deste filho que estava inconformado em casa era uma atitude, sim, de rebeldia e de ingratidão. Por que podemos afirmar que era ingratidão? Às vezes nós achamos que ser filhos não é nada mais, nada menos do que aquilo que merecemos. Que ser filhos é nosso direito. Assim como os judeus achavam que genealogicamente era o seu direito serem filhos de Deus. Ser filho é um privilégio que nos é dado pela graça de Deus. Se eu e você somos chamados filhos de Deus, é porque esse é um privilégio que nos é concedido pela graça de Deus. Diz-nos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu e você somos filhos de Deus, isso se deve à graça de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, porque não merecíamos e nem jamais mereceremos ser filhos. Os israelitas não mereciam quando foram adotados pelo Senhor. Os gentios não mereciam quando foram atraídos pela graça do Senhor. Eu e vocês não merecemos ser filhos. Ser filho é evidência da maravilhosa graça de Deus. Não merecemos nada dele e jamais vamos merecer. Não acrescentamos nada a ele e jamais vamos acrescentar. Não diminuiremos nada dele e jamais vamos diminuir. O fato dele nos convidar para andar na sua presença, na sua comunhão, na sua intimidade, deve ser um favor que eu e vocês não merecemos. O filho, se permanecesse em casa, desfrutando dos bens do seu pai, teria parte da sua herança. O que permaneceu na casa desfrutava dos bens do seu pai, e com a antecipação da herança que foi dada ao seu irmão, teria tudo que o seu pai possuía. Mas ambos, notem, ambos eram rebeldes, ambos eram ingratos. O primeiro se achava um escravo na casa do pai e pediu para sair. O segundo, embora tenha permanecido, também se achava como um escravo, em vez de se acharem ambos como filhos. Talvez ao ler a parábola com muita facilidade, meus queridos, nós condenemos a atitude do filho ingrato e rebelde, que em seu coração matou ao seu pai ao pedir parte da herança, parte dos bens que um dia seriam seus. Por muito tempo eu olhei para essa parábola e dizia: o rapazinho miserável, rapazinho insensível e ingrato este. Eu jamais faria uma coisa dessas.
Mas a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: se eu não me assemelho, em hipótese alguma, ao primeiro filho, será que em determinado momento na minha vida eu não sou parecido com o segundo? Será que tenho a noção de que permanecer na casa do Pai e servir ao Pai não é um fardo, não é uma escravidão, mas é um privilégio, é uma bênção, é a maior de todas as riquezas? Será que permanecendo na casa do Pai eu tenho servido a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças? Será que, considerando tudo que o Pai tem feito por mim, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor, será que considerando tudo isso eu tenho oferecido a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, desta forma dando-lhe o meu culto racional? Será que eu, por causa disso, não tenho me conformado com o mundo, antes tenho buscado renovação da minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E por outro lado, será que eu estou pronto para celebrar o arrependimento e o retorno de um irmão que talvez tenha saído, talvez esteja vivendo ou tenha vivido dissolutamente e agora retorne à casa do Pai? Guardemos no nosso coração esse segundo ponto: a ingratidão por parte daqueles que se rebelam, a ingratidão por parte daqueles que, embora estejam na casa de Deus, não servem como deveriam servi-lo, não conhecem ao Pai como deveriam conhecê-lo, não o amam como deveriam amá-lo, não se consagram como deveriam consagrar-se, não vivem para Ele como deveriam viver. Um terceiro ponto: convite gracioso ao arrependimento, à restauração e à alegria. Vamos olhar agora mais detidamente para a pessoa do Pai. E ele é apresentado nesses dois capítulos como, em primeiro lugar, aquele que prepara uma grande ceia, Lucas 14, 15 a 24. Em segundo lugar, ele é apresentado como aquele que de forma imerecida dá o privilégio de pertencimento a um rebanho, a um colar de dracmas e a uma família. Essas três parábolas falam do Deus que é um Deus gracioso, meus amados, um Deus que é misericordioso, meus irmãos, um Deus que é singularmente, incomparavelmente amoroso. Há três evidências do amor de Deus nesta parábola. Vamos analisá-las. Primeira evidência: quando o pai, atendendo ao pedido do filho, lhe dá a parte que cabe a ele como herança antecipada. E talvez você esteja perguntando nesse momento: como assim? Onde está o amor e onde está a graça de um pai que faz isto? Isso é injusto. Não é uma provisão graciosa, não é uma provisão amorosa. Afinal de contas, ele estava vivo e o filho, ao pedir a parte da herança, estava matando o seu pai em sua mente, matando o seu pai em seu coração. Notem, e é uma lição importantíssima aqui: o pai não estava interessado apenas na presença dos seus filhos em sua casa, assim como ele não está interessado apenas em nossa presença em sua casa. Ele estava interessado que os seus filhos compreendessem a riqueza do que era estar em casa, compreendessem a riqueza do que era estar em comunhão com Ele, compreendessem a riqueza de viver em intimidade com Ele, compreendessem o que era servi-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Nós aprendemos na Bíblia que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Um outro versículo nos diz: com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Agora eu pergunto, meus queridos,
Esse filho que pediu antecipadamente a parte da herança estava servindo ao pai desta maneira? Ele estava servindo ao pai de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com resposta do amor que o pai tinha por ele? Evidentemente, não. E qual era a única maneira deste filho aprender como amar verdadeiramente a Deus? A única maneira desse filho aprender como amar verdadeiramente a Deus era testar as asas da sua liberdade. E ao testar as asas da sua liberdade, perder tudo quanto tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao testar as asas da sua liberdade, ele dissipou dissolutamente todos os seus bens. Nas palavras do seu irmão, ele dissipou os seus bens com meretrizes, com prostitutas. E por fim, quando se acabou o seu dinheiro, acabaram-se as suas boas relações sociais. Todos o abandonaram e ele começou a passar fome e foi buscar então um emprego como cuidador de porcos, um dos empregos mais infames para os judeus que tinham os porcos como imundos. Notem que nesse momento ele estava com tanta fome que desejava comer as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Queria se alimentar da lavagem que era destinada aos porcos e nem isto lhe era dado. A lição foi aprendida. Num determinado momento, iluminado pelo Espírito Santo, aquele filho disse: o que eu estou fazendo? Na casa do meu pai, os trabalhadores, os servos que lá estão, vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu não posso continuar nesta situação. Eu devo voltar. Eu vou voltar. E vou dizer: pai, pequei, notem, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado como um dos seus filhos, trata-me como o seu conservo. Ele decidiu isso no seu coração e falou isto ao seu pai. Mas o pai, que graciosamente, amorosamente havia deixado ele experimentar as asas da sua liberdade, graciosamente e amorosamente o recebe e o acolhe, não como um dos seus servos, mas como o seu filho. E aqui está a segunda evidência da graça de Deus. Deus o recebe como o seu filho. Coloca ali um anel no dedo, coloca ali sandália nos pés e o reconduz para casa. Note que esse amor é tão maravilhoso, tão intenso, tão gracioso, que o pai estava à porta, esperando pelo retorno do seu filho. E quando viu a distância, correu ao seu encontro e o trouxe ao lar, à sua presença, à sua casa. Deus é gracioso. Às vezes, meus queridos, quando permite que nós testemos as asas da nossa liberdade para que possamos comparar o que é servi-lo e o que é servir ao mundo, ao diabo e a Satanás. E se há alguém, porventura, testando as asas da sua liberdade, volte antes das alfarrobas. Volte para a casa do Pai. Mas o Senhor é gracioso também ao trabalhar o coração e a mente daquele filho que havia ficado com ele. O filho que havia ficado resiste a reconciliar-se com o seu irmão. Resiste à ação do pai de acolher o seu irmão. Resiste em participar daquela celebração que festejava aquele que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Ele resiste. Ele diz: mas esse te matou em seu coração, pai. Esse pegou antecipadamente a parte dos bens que ainda não lhe pertenciam. Esse gastou todos esses bens de forma dissoluta e com meretrizes. Como o Senhor o aceita? Como o Senhor o recebe? E o que é pior, como o Senhor mata um novilho cevado e dá uma festa? Eu estou aqui sempre contigo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Notem a evidência de que ele estava ali, mas não entendia quem era o seu pai. Ele estava ali, mas não compreendia o privilégio de servir. E ele sim mostra inconformado com o amor, a graça e a generosidade do seu pai.
Mas note, o texto nos diz que, em terceiro lugar, a graça de Deus se manifesta quando o pai procura conciliá-lo. Conciliá-lo. Há algumas particularidades no texto. Quando o filho se aproxima do pai, ele diz: esse teu filho, que pegou a parte da herança e viveu dissolutamente e gastou com meretrizes. O pai, quando procura conciliá-lo, diz: este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu, tudo agora um dia será teu. Você não é escravo, você é filho. Meus amados, em outras palavras, conheça o seu pai, conheça a sua herança, alegre-se porque ela vai te pertencer toda, mas aprenda a celebrar, aprenda a se alegrar, aprenda a aceitar, aprenda a acolher aqueles que estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados. Meus queridos, a graça maravilhosa de Deus e o convite gracioso ao arrependimento, à restauração e à alegria não foram endereçados tão somente ao primeiro filho. Não foi somente o primeiro filho que recebeu a graça, a restauração e a celebração, mas também foram endereçadas ao segundo filho. Meus queridos, conseguimos enxergar as evidências da graça, do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas? Temos aquilatado o real valor de pertencermos à família da fé, à família de Deus? Temos avaliado verdadeiramente o que é termos recebido o poder de sermos chamados filhos? Se temos, meus amados, se temos, conseguimos avaliar este amor, esta graça, esta misericórdia naqueles que têm retornado à casa do Senhor? Notem que escribas e fariseus murmuravam porque Jesus se assentava e comia com pecadores. Mas o mesmo Jesus que acolhia aqueles pecadores era o Jesus que acolheria aos escribas e fariseus, se estes entendessem o que era ser filho, o que eram ser servos. Concluindo, meus amados, consideremos nesse texto 3 realidades. Primeiro, considerar o nosso pertencimento a Deus como a maior de todas as bênçãos, a melhor de todas as riquezas. É mais importante do que todo o dinheiro que esse mundo possa dar. É mais importante do que toda a tranquilidade financeira ou a mobilidade social que possamos conseguir. É mais importante, até mesmo, do que a nossa família, é mais importante do que até mesmo do que nós mesmos. Pertencer ao Senhor é a maior e melhor de todas as bênçãos. O salmista enxergou isso quando disse: a tua graça é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor que a vida. Uma segunda lição: não sejamos ingratos, a tal ponto de abandonarmos a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, a tal ponto de desistirmos de andar com Deus, achando que isso é um peso, que isso é um fardo. Não sejamos rebeldes a ponto de nos afastarmos de Deus e de sua casa, achando que estamos perdendo tempo com isso. Não sejamos rebeldes. Mas também não sejamos rebeldes e ingratos a tal ponto de permanecer na casa do Senhor, sem ânimo, sem vigor, sem entusiasmo, servindo-o como mera obrigação, achando que isso se constitui numa escravidão e não em um privilégio. Não sejamos ingratos a tal ponto de não conhecer quem é o nosso Deus e a tal ponto de olhar para Deus com olhos que não deveríamos olhar. Terceiro lugar, se for necessário, alguém que está longe da casa do Pai, arrependa-se, retorne para o Senhor, busque a intimidade com Deus. Se necessário alguém que está na casa do Senhor, na casa do Pai, mas não está vivendo como deveria viver, não está enxergando os privilégios que tem,
não está se consagrando como deveria se consagrar, reconheça o grande amor, a grande misericórdia, a incomensurável graça de Deus, e sirva-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Não há privilégio maior do que pertencer ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.